Por que os judeus não enxergaram nele o Salvador, sendo que tinha todas essas profecias antes? Porque ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Se ele não morresse, não tinha salvação. Muita gente não entende isso. A culpa não foi dos judeus. Estava na eternidade. Ele tinha que morrer. Ele veio para morrer. Tanto é que quando ele começou a falar da morte dele, Pedro falou, não, senhor, de jeito nenhum. Nós não vamos deixar o senhor morrer. Olha que no momento anterior, Jesus perguntou, o que dizem os homens que eu sou? Aí, eles falaram, uns dizem que é Elias, outros João Batista, um dos profetas. Tudo bem, mas e vocês? O que vocês dizem? Eles ficaram quietos. Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Mashiach. Jesus falou, não falou uau, né? Aqui é uma palavra assim, eu acho que ele falou uau. Ele falou, Pedro. Falou, mandou bem, Pedrão! Mandou bem, aí, Pedrão! Não foi a carne nem o sangue que te revelaram. Foi meu Pai que está nos céus. Na mesma conversa, ele começou a falar, eu tenho que ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém o Filho do Homem vai ser entregue para os sacerdotes, para os homens, e ele vai morrer. Aí Pedro começou a repreender ele. Não, de jeito nenhum, nós não vamos deixar, não sei o que lá. Jesus falou, arreda de mim, Satanás. Isso é pesado, né? Por que ele falou isso? Porque era o próprio diabo soprando. Tava falando... Por quê? Porque a morte de Jesus foi para a razão pela qual ele veio. Ele disse, é para essa hora que eu vim, para morrer, meu querido. E olha, não só a morte de Jesus foi profetizada, como tudo foi milimetricamente planejado. Por exemplo, Jesus morre na Páscoa. Foi à toa? Vou te dar um detalhe. Na festa da Páscoa, no mês de Nisan, que é entre março e abril, no 10º dia, o pai de família ia lá para o seu rebanho, se ele tivesse um rebanho, senão ele tinha que comprar. Ele pegava um cordeiro de um ano. Era um cordeirinho ainda. Trazia para dentro de casa. E ficava do 10º dia até o 14º dia dentro de casa. No 14º dia, ele matava o cordeiro. Agora, por que ele ficava 4 dias com aquele cordeirinho? Porque ele tinha que examinar o cordeiro. Ele tinha que ver se o cordeirinho tinha alguma quebradura, se tinha algum problema de pele. Tinha que ser perfeito. Agora, detalhe. Jesus chegou em Jerusalém no 10º dia do mês da Páscoa. E ficou do 10º dia até o 14º dia sendo examinado pelas autoridades. Caramba, tinha essa relação então. Perfeita. Ele morreu no dia da Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascal. Você entendeu? Não foi à toa. Detalhe, às 9 da manhã era a hora do sacrifício matinal. O sacerdote pegava o cordeiro, amarrava o cordeiro e levava ele para o altar e deixava ele no altar. Altar, lá no templo era um altar grande, tinha que subir, né, uma rampa, e deixava o cordeiro lá amarrado. Às 9 horas da manhã, Jesus estava sendo crucificado. Às 3 horas, o sacerdote ia lá e degolava. Às 3 horas da tarde, Jesus morreu. Foi o último suspiro. Mas tudo foi milimetricamente decidido. Você já ouviu falar, por exemplo, você sabe por que Jesus passou por aquele martírio, por que ele ficou lá na Fortaleza Antônia, no pretório, e os soldados ridicularizando ele? Já ouviu falar disso? Já, ou não? mas por quê? Havia uma festa dos romanos chamada Saturnália. Já ouviu falar o que é isso? Saturnália era uma festa que acontecia em dezembro. Saturno, na mitologia grega, é o pai dos deuses do Olimpo, do Júpiter, né? Ou do Zeus, que é o mesmo deus com nomes diferentes, nome romano e nome grego, do Netuno,
é o deus dos mares, e o Plutão, que é o Hades, que é o deus do inferno. O que eles faziam? Durante uma semana, os escravos, os empregados podiam fazer o que quisesse. Era assim, podia xingar o chefe, podia falar pro dono, você não vale nada, seu filho é do não sei o que lá. Você gostou disso, hein? Gostou disso aí, Paquito? Gostou dessa semana aí, hein? Talvez tenha Fazer gostado uma como chama? Saturnália. Vamos instituir a Saturnália aqui uma semana Bora. sem perder a amizade. Sem perder a amizade. Não, Nem e detalhe, quando terminava não podia fazer nada. Exatamente, né? Se acabar a amizade, o vínculo empregatício. Exato. Somos amigos, mas você tá na rua. Aí não adianta nada também, né? Bom, detalhe, eles pegavam, de todos os escravos, eles pegavam um escravo condenado e fazia com que esse cara, durante a semana inteira, passasse como rei. Ah, é? Então, primeiro, eles faziam um tabuleiro numa rua principal lá, o soldado pegava a espada, desenhava o tabuleiro, e aí eles ficavam jogando. Tipo, jogando dado mesmo, Sei, alguma coisa do tipo. E onde fosse andando, o camarada tinha que seguir andando. E eles faziam adoração, Reverência. se prostravam, reverência. Ó, rei, o que é pra fazer? Aquela coisa. Meio zoando, assim, né? Meio Zoando total. Só que chegava no final da semana, aquele escravo condenado tinha que se matar na frente do altar de Saturno. Essa era a lei da festa da Saturnália. Os outros podiam fazer à vontade, que não ia ter nenhuma punição, mas um deles ia acabar tirando a própria vida. Os soldados romanos, quando receberam Jesus, estavam entediados. Embora não fosse dezembro, fosse ali entre março e abril, eles falaram, vamos brincar, fazer o jogo da sorte. O jogo da sorte, não, o jogo do rei. Então, por causa disso, eles colocaram um cetro na mão dele, uma coroa de espinhos. Ah, é por isso? Uma capa. Rei dos judeus. Rei dos judeus, ele era a festa que se brincava na Saturnália. Só que qual é a diferença? Lá era um escravo condenado se passando pelo rei. É. Aqui era o rei do universo, morrendo como um escravo condenado. Então, isso é o que Deus fez. Filipenses 2 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se homem, e como homem, servo, e como servo foi até a morte de cruz. Então tudo o que aconteceu é porque ele escolheu descer até o mais profundo abismo para morrer por nós. Por isso que Filipenses diz, por causa disso, Deus o exaltou e deu a ele um nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Então, meu camarada, saiba de uma coisa, Jesus não morreu porque ele foi incompetente. Jesus não morreu porque ele foi um fraco, porque não teve força política. Ele morreu porque ele se entregou. E olha que coisa tremenda, porque quando... Pensa o seguinte, Jesus não era de Jerusalém, ele ficava o tempo inteiro aonde? Ele ficava na Galileia, só ia para lá nas festas de peregrinação. Quando ele chega lá, ele não é conhecido. Por isso que Judas foi lá Teve que apontar. e falou, eu vou vender por 30 moedas de prata, eu entrego Jesus para vocês. E aí assim foi, deram dinheiro para ele, e ele foi até o Getsemane, que você deve ter conhecido, né? O Gethsemanim, que é a prensa de azeite lá, o lugar onde se faziam, né? Onde prensavam as azeitonas para fazer o azeite para o templo. E quando ele chega lá de noite, foi Judas que disse, é ele, beijando no rosto. Mas quando os soldados chegaram e falaram, quem é Jesus de Nazaré? Ele disse, sou eu. Quando ele disse, sou eu, eles caíram no chão. Poder, porque esse sou eu é Yahweh, é o nome de Deus. Aí eles caíram.
Aí ele disse: ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou. Vilela, ninguém matou Jesus, ele se entregou. Por isso não é culpa de judeu, não é culpa de romano, é minha culpa, é sua culpa. Nós crucificamos Jesus. Foi o meu pecado que crucificou Jesus. Então, a Bíblia diz que aquele que muito foi perdoado, muito amou. Jesus certa vez perguntou, né, contou uma parábola, não sei se já ouviu falar da parábola do bom samaritano. Sim. E ele fala, né, de um homem saindo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade que fica a 800 metros acima do nível do mar. E Jericó é uma cidade que fica 250 abaixo do nível do mar. Então é uma descida, né, uma ribanceira. Isso representa a descida de Jesus do céu para a terra. E aí ele diz que passou um sacerdote e encontrou lá um camarada que tinha sido assaltado, estava ferido, quase morrendo, e ele olhou, passou de largo. Passou depois um escriba, também deixou de lado. Quando passa o samaritano, que era um povo que era rejeitado pelos judeus, ele pega, leva o camarada para a estrebaria, para a hospedaria, lá ele deixa ele por 2 dias e depois ele dá o dinheiro para cuidar dele, depois vem buscá-lo. Isso fala de Jesus descendo dos céus para vir cuidar dos pecadores, daqueles que o mundo deixou de lado. Então esse é Jesus, é o Jesus que se esvaziou, que se tornou homem, mas que quando quis, se ele fizesse isso aqui, ó, ele acabava com tudo. É o Senhor dos senhores. Então até a morte dele era necessário. Então não foram os judeus. Tudo isso para dizer o quê? Você me perguntou, né? Por que os judeus não receberam? Porque eles não podiam receber. Se eles tivessem recebido e tornado Jesus o rei deles, tudo bem. E aí? Quem que vai perdoar os pecados deles? Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. E a Bíblia diz que o sangue de animais não perdoa pecados. Mas no passado perdoava? Cobria. Como assim cobria? Cobria. A palavra Kippur, agora nós estamos a poucos dias do Yom Kippur, é cobrir. Porque pensa o seguinte, no Santos dos Santos tinha a Arca da Aliança, certo? Santos, que é aquela parte mais reservada. Mais reservada. Na época de Cristo já não tinha mais a Arca, mas na época do primeiro templo tinha.